Bom dia, jovens. Minhas crianças estão todos descansados, com a mente sã. Bom dia, Amanda Beatriz. Achou a gatinha? Encontrou? Segue o líder. Kathleen. Aí, João. Bom dia. Ainda não. Mas você não tem nem noção de onde, para que direção ela fugiu. Ela vai encontrar. Tenha fé em Deus que vai encontrar. Bom dia, Kathleen. Bom dia, Duda. Bom dia, Mariana. Bom dia, Amanda, Camille, Josiel, o professor George, grande Sérgio. Bom dia. Bom dia para todos. Maria Eduarda Carvalho acabou de entrar. Crianças, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Química aí, para a gente poder ir para a universidade, né? Vamos lá. Hoje eu vou postar para vocês aí o conteúdo de isomeria. Olha a Isabela chegando. Vou postar a isomeria aqui com vocês. Bom dia, Sérgio. E aí a gente vai responder algumas questões e desenvolver mais alguma coisa. Deixa eu postar aqui para vocês. Eu coloquei lá no CADES o conteúdo de hoje. Eu acho que você já deve ter visto. A aula gravada eu vou colocar no sala de aula. Assim que eu a transformar. Olá, Lauren. Cadê minhas mangas? Já está no tempo. Deixa eu dar o up aqui. Vamos lá. Iniciando aqui. Quem é que está pedindo para entrar? Quem é que está pedindo para entrar? Ana Clarice. Pronto, vai iniciar agora aqui. Vamos esperar acontecer, né? Agora vamos postar. Estou um pouco destreinado isso aqui. Destreinei. Passou só 15 dias, tá destreinado, né, professor? Desse jeito aí. Já tá aparecendo aí para vocês, não? Apareceu, né? Mariana Rodrigues saiu. A Mariana quase abandona a gente. Porque ela ia morar lá em Maragogi. Ô lugar lindo, rapaz, Maria. Então, jovens, vamos iniciar aí, vamos falar de isomeria plana. Lembrando que, quando se fala de isomeria, a isomeria ela se divide entre isomeria plana e a isomeria espacial. A Simides entrando aí. Isomeria plana e a espacial. A plana, ela tem algumas definições, né, que estão relacionadas ao plano de simetria, onde a gente pode classificar aí como isomeria de posição, isomeria de cadeia, isomeria de função, temos aí a compensação, né, que é a mesma metameria, e temos aí a tautomeria, né, ou distorcional, como alguns estão chamando hoje, mas é mais conhecido como tautomeria. Tudo bem? Então a gente vai iniciar aí falando dessa isomeria. O Eriantes entrando, o Lorim. Então a Júlia chegou a Simires, chegou o Eri Anderson, chegou a Isa, então sejam todos bem-vindos e vamos lá. Deixa eu só fazer o que é de praxe, porque eu preciso aqui fazer uma chamada. Tem que fazer uma chamada. Tem que fazer. Vocês me perdoem, mas eu tenho que fazer. A Amanda Beatriz já falou comigo, tá ok? Segue o líder também, tá aqui, falou comigo. Ana Clarice acabou de chegar, tá ok? Ana Kathleen, Duda, que não é mais Duda B. A Isabelle chegou, o João já me deu um alô, Josiel também. Júlia. Júlia? Tá presente a Júlia? A Júlia entra, mas a Júlia não se comunica. Eu não sei se ela tá presente. Tudo bem, Júlia. Camille, tá aí. Lauren. A Lauren tá me devendo as mangas. Maria Eduarda Carvalho. Mariana, futura prefeita de Maragogi. Meu amigo Sérgio e Simires. Camille está presente, eu sei. Mariana também. O Eri Anderson entrou, mas saiu, né? Eu não estou vendo mais ele aqui.
Semires também, tá aqui. Tá aqui, ele aqui. Então tá faltando algumas pessoas, né? Tá faltando algumas pessoas. Mas tudo bem, eles vão aparecer. São 2 aulas e eles aparecem. Vamos lá, vamos prosseguir. Então vejam que todo esse material que eu produzi é do Bernoulli, para facilitar. Não tirei nada de outros materiais para não confundir, porque tem várias definições e pode confundir. Então vamos trabalhar com o nosso material mesmo. Então essa isomeria plana, no caso aí, alguns compostos apresentam mesma forma molecular, e esse é o principal ponto que se deve identificar e trabalhar quando se fala de isomeria, onde esse iso corresponde aí mesmo, né? Então, essa meria está indicando aí as fórmulas. Então, você vai observar se os compostos possuem as mesmas fórmulas, para que daí sim você possa identificá-lo como sendo isômero de outro composto. A primeira coisa a ser feita é essa, é verificar se as quantidades vão bater, né? Se são iguais, para que você possa aí posteriormente classificá-las com uma das isomerias, a plana ou a espacial. Lembrando que a espacial corresponde à isomeria geométrica e a óptica, que corresponde aos carbonos assimétricos, que antigamente era chamado de carbono quiral. Ok? Gente, qualquer dúvida, por favor, me interrompam. O nosso esquema é aquele do semestre passado. Eu vou andando. Quando for 9h40, o titio para. Tudo bem? Eu não vou dar aquele intervalo de 10 minutos, não. Tá bom? Tem alguém pedindo para entrar. Quem será? A Rebeca. Pronto, agora temos 19 alunos. Rebeca está presente. Ok? Prosseguindo, temos aí 2 exemplos. Temos o etanol e temos o metox-metano, que eu acredito que vocês saibam que função é essa, não sabem? Metoxetano, que significa o quê? Que eu estou falando de que função oxigenada? Quem lembra? Vamos lá, vou instigar um pouquinho aí a memória de vocês. Que função é essa? Metox-metano. Valendo um doce. Aliás, estou devendo um bom pipi para muita gente aí, né? Metox-metano. Quem que lembra? Que função é essa? É um álcool? É um éster? É um éter? Ó, Simires, é isso aí, Simires, é um éter, né? Ó, o Judácio entrou, rapaz, grande amigo Judácio. Nunca mais vi, deve estar do tamanho dessa porta aqui de casa. Ele já era grande, né? Então, aqui nós temos um éter, como a nossa querida Simires nos falou, e nós temos aqui um álcool, né? Só para a gente fazer aí a classificação. Notem que eles possuem a mesma quantidade de elementos, não é isso? A quantidade de elementos dele é a mesma, então eles são isômeros. Nós vamos ver, inclusive, que eles são isômeros de função, porque eles possuem a mesma quantidade de elementos e se diferenciam, né? A diferença deles é justamente aí as funções. Se a gente for contar aqui, são 2 carbonos, são 6 hidrogênios e apenas um oxigênio. Acontece a mesma coisa aqui. 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Nós vamos notar isso aqui, ó. Isso significa ser isômero. E isso aqui é a parte da definição. Eles são iguais na sua fórmula molecular, mas são diferentes aí especificamente nas suas funções. Por isso que eu bati demais com vocês sobre a identificação das funções. Volto a repetir para vocês o seguinte: quando se trata de questões de orgânica no vestibular, no Enem, vocês têm que ter a noção de identificar essas funções, porque é 90% da questão. Independente de propriedades físicas, que é o que eu vou falar para vocês mais à frente, independente de isomeria ou independente de eu trabalhar cada função. Eu preciso identificá-las, principalmente quando vocês se depararem com funções mistas, que infelizmente o nosso material do Bernoulli não enfatiza, mas eu vou fazer isso à parte. Depois que eu terminar todo o conteúdo, todos os módulos, eu vou fazer isso à parte com vocês em relação às funções mistas, que é importante, sim, trabalhar com esse tipo de caracterização dessas funções. Então, conhecer esses grupos funcionais, identificá-los,
é de fundamental importância para que vocês não errem nenhuma questão de química orgânica no vestibular. E olha que já está bem aí, né? Olha que já está bem aí. Então, vamos prosseguir aqui, ó. Tipo de isomeria em que a diferença entre os isômeros são contrastadas pelo simples análise da fórmula estrutural plana. Então, a gente vai olhar para a fórmula e vai ver que elas são diferentes nesse sentido. No caso aí, a estrutura do etanol é totalmente diferente da estrutura do metóximetano. E as funções, obviamente, que também são. Porque devo frisar a vocês que existem não só funções oxigenadas e nitrogenadas, e existem os hidrocarbonetos, que também são funções. E nós vamos observar que essas funções hidrocarboneto também se diferenciam na sua estrutura. Óbvio que vocês conhecem a classificação das cadeias. Nós temos cadeia saturada, insaturada, ramificada ou não ramificada, cadeia aberta ou fechada. Então, elas também podem se diferenciar na sua estrutura, no seu plano espacial. E é isso que essa definição está nos fornecendo. Então, vamos aqui para a classificação direta dessas funções. Nós temos aí a isomeria de função, que é justamente o que eu tinha feito aqui no início, né? Que eu fiz aqui no início. Onde eles vão ter a mesma forma molecular, só que vão se diferenciar nas funções. Essas funções, devo frisar a vocês, que elas não são funções fixas, como, por exemplo, o etanol e o éter. Isso não quer dizer que eu só vou conseguir fazer isomeria de função do álcool para o éter, negativo. Tem um procedimento chamado oxidação de álcoois. Se vocês assistiram a minha revisão, eu falei sobre isso, a revisão na roça, não é? Eu falei sobre isso. A oxidação de álcool. Então, o álcool, quando ele oxida, o álcool primário especificamente, quando ele oxida, ele se transforma num aldeído, né? Então, eu consigo ter uma relação de quantidade de elementos com a formação de um novo composto. E isso é isomeria, né? Então, não é único exclusivamente o álcool e o éter. Porque parece e dá a entender de que eu só consigo produzir isomeria com esses dois compostos. Pelo contrário, do mesmo jeito que o aldeído tem a sua interação com a acetona, esse aldeído ainda, nessa mesma classificação que eu estou falando de oxidação de álcool, ele também pode se transformar em um ácido carboxílico. Só que vai diferenciar agora no sentido de esse aldeído não possuir dois oxigênios. Então, daí eu já não consigo dizer que são isômeros, porque as quantidades são primordiais. Se eu tenho dois oxigênios em uma molécula, eu também tenho que ter dois oxigênios em outra, para daí sim eu classificar como sendo isomeria. E definir essa isomeria como função, como posição, como tautomeria, enfim, como as classificações gerais dessa isomeria plana. Tudo bem? Então, veja aí, ó, até diz, os principais pares de isômeros funcionais. Então, temos aí álcool e éster. São os principais, mas como eu falei para vocês, eles não são fixos. Eu posso e consigo fazer isomeria do álcool com outro composto, já deu o exemplo aqui, que é o aldeído. Né? Único, exclusivamente, o éter. Esse álcool primário, eu vou até mostrar isso para vocês. Esse álcool primário que vocês estão vendo ali, que é o etanol, ele está mais ou menos assim, né? Ele tem esse hidrogênio aqui, ele tem esse outro hidrogênio e tem a hidroxila bem aqui. Quando nós temos a presença de um agente oxidante, que o agente oxidante é representado por isso aqui, o que é que vai acontecer? O que é que acontece? Esse agente oxidante, ele vai protonar aqui esse hidrogênio. Quando ele protona esse hidrogênio, obviamente que vai surgir aqui uma carbonila, porque esse hidrogênio também é protonado. Nessa protonação desses hidrogênios, por isso que não é protonação, que é retirada de hidrogênios. Com essa protonação, nós iremos produzir esse aldeído. Nós produziremos esse aldeído aqui, ó. Não é? Que se você for notar, tem relevância aí com a transformação, né? Com a questão de se produzir. Então, não é único exclusivamente os fixos, eles podem ser transformados. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tudo bem? Então, vamos prosseguir aqui. Deixa eu apagar isso que eu fiz, para a gente continuar.
Esse processo que eu fiz aqui é o processo de oxidação, que nós vamos trabalhar também. Essas são reações orgânicas. Então, tem lá o etanol e tem o metóximetano. A aldeído e cetona também são pares ideais para que se produza aí isomeria. Você vai ter que notar, primeiramente, sempre façam isso, gente, notem se as quantidades são iguais. Porque você pode só observar a natureza, né? Só observar a função e esquecer o detalhe de que as quantidades, as fórmulas moleculares precisam ser as mesmas. Então, eu poderia ter aqui um propanol e ali um metóximetano, e você, por olhar as funções, dizer assim, ah, não, o álcool é par ideal para o éter. Então, aqui é isômero. Cuidado, eu não posso ir de cara assim. Eu preciso verificar se as quantidades vão bater, se eles possuem as mesmas fórmulas moleculares. Daí, eu vou dizer se são ou não isômero de função. Tá? Então, o primeiro passo e o mais importante é você verificar se as quantidades batem. Se não tiver essa verificação, você vai perder uma questão boba. Tá ok? Então, aldeído e cetona é outro par. Nós temos mais. Nós temos as carboxílicos e ésteres. Até porque nós trabalhamos isso. Perdão. Eu vou relembrar isso para vocês. Numa reação de esterificação. Como é que funciona a reação de esterificação? Eu não vou pegar um ácido carboxílico qualquer e eu vou reagir esse ácido carboxílico com quem? Com álcool, não é? A gente não faz isso? Vou reagir ele com álcool. Nessa reação, eu vou produzir quem? Vou produzir um éster, né, não? Isso daqui é uma reação de esterificação, lembra? Produz água no final, né? É uma desidratação, vamos dizer assim. E aí vai produzir esse éster aqui. Produz esse éster aqui. Não posso esquecer de que houve aí a produção de água, né? Não posso esquecer desse detalhe. Que especificamente nós temos um produto orgânico e nós temos um produto inorgânico, tá? Então, nós temos dois produtos aí, um orgânico e um inorgânico, na representatividade de uma esterificação. Então, os ácidos carboxílicos, eles são pares ideais para os ésteres, né? São pares ideais, até porque ácido carboxílico, ele tem a presença de dois oxigênios, e os ésteres, por derivarem dele, também terão. Né? Então, pela questão de contagem de elementos, são pares perfeitos nessa formação aí de isomeria. Tudo bem? Nesse caso, isomeria de função. Um é ácido carboxílico e o outro é éster. Crianças, alguma pergunta? Estou falando aqui, falando, e não estou vendo perguntas. Então, tá tudo de boa, tá? Quem pedindo para entrar, quem será? Quem será? Vitória. Yes, I am, né? Falei certo? Amanda, eu vou postar a foto da... É gatinho ou é gatinha? Não me recordo. Eu vou postar no... Eu acho meio difícil estar aqui no Disseu, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe? Tudo é possível. É gatinha, né? Tudo é possível. Então, continuando aqui. Encerramos aí disponha. Encerramos aí a questão de isomeria de função. Classifica as quantidades, veja se bate as quantidades, aí você vai dizer se é isomeria de função, porque as funções são diferentes. Perdão. As funções são diferentes. Já a de cadeia, inclusive, o Bernoulli coloca umas observações que é interessante, né? Inclusive, eu vou colocar isso para vocês, ela aparece aí. Possui a mesma quantidade de elementos, então sempre. Falou de isomeria, tem que observar se as fórmulas moleculares são as mesmas. Então, tem que ter as mesmas quantidades de elementos, né? E vão se diferenciar onde? Nas cadeias. E pode ser cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia normal, cadeia ramificada, cadeia saturada ou cadeia insaturada. Pode ser qualquer uma das definições que nós conhecemos das cadeias carbônicas. Então, veja aí. Esse é bom saber. Toda cadeia carbônica não ramificada, saturada ou insaturada, no caso aí com ligação dupla, com 4 ou mais carbonos, possui pelo menos um isômero de cadeia ramificada. Isso é fato. E quando a gente estiver falando de propriedades orgânicas, nós vamos ver que
Quanto mais eu aumento a ramificação, menor será o ponto de ebulição desse composto. No caso aí, é os isômeros, né? Porque as quantidades vão existir. Esse butano aí, ele é isômero do 2-metilpropano. As quantidades vão ser as mesmas, tanto na quantidade de carbono quanto na quantidade de hidrogênio. Então, se eu tenho aí, nessa informação, com 4 ou mais carbonos, eu tenho possibilidade de formar ramificação, né? Tenho possibilidade de formar ramificação. A outra informação que é bom saber, toda a cadeia carbônica aberta, insaturada, lembrando que insaturada tem essa questão de ter dupla, né? Com 3 ou mais carbonos, possui isômero de cadeia fechada, que eu consigo fazer isso, né? Eu tenho 3 carbonos e consigo fechá-las, né? Então, a cadeia está saturada, eu consigo fazer essa quebra e esse fechamento, tá? Fechamento pode acontecer. Então, eu saio aí de uma cadeia insaturada para uma cadeia saturada e ainda fechada, uma cadeia cíclica. Então, também corresponde aí ao fator isomeria de cadeia, Vamos prosseguir, tem mais uma. Toda cadeia carbônica aberta, insaturada, com 3 ou mais carbonos, possui um isômero de cadeia fechada e insaturada com ligação dupla. Eu consigo fazer isso, né? Ó. Eu consigo, além de fechar a cadeia, ó, tá vendo que eu tenho uma tripla, né? Essa tripla vai romper, a gente vai falando de reações orgânicas, então vamos entender esse rompimento. Então, essa tripla vai romper e eu consigo fechar e ficar com a dupla. A cadeia fecha e fica com a dupla e não deixa de ser isômero por isso, tá? Não deixa de ser isômero por isso. A fórmula molecular vai ser a mesma, tanto na quantidade de carbonos quanto nos hidrogênios participantes aí dessa reação. Tranquilo? Eu estou passando, tá? Qualquer coisa, se precisar, eu retorno, tá? Comigo não tem esse problema. Você sabe bem. Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos para a disposição. Muito cuidado com a disposição, porque ela é traiçoeira. Tem aluno que até hoje me manda mensagem dizendo que não consegue entender essa questão de isomeria de posição. Porque a isomeria de posição, ela se confunde com metameria ou compensação. Metameria ou compensação, que é o próximo, ele corresponde especificamente a heteroátomos. A posição de heteroátomos. Aqui, na isomeria de posição, ele está fazendo relação às 3 vertentes: funções, insaturações e ramificações. Essas 3 vertentes é que vão sofrer modificação em sua posição. Quando você vê um heteroátomo, pode esquecer posição. Lembre-se sempre de metameria ou composição, ou compensação. Lembre-se sempre. E o que é o heteroátomo, professor? Relembre aí. Heteroátomo é um átomo diferente entre carbonos. Que você tem isso na função éter, você tem isso na função amina, no caso uma amina secundária, que se for primária ela fica fora, né? Você tem isso nessa relação, tá? Então, não esqueça. Aí nos ésteres também, porque aquele oxigênio fica bem fora, né? Onde sai o hidrogênio e tem um oxigênio onde se liga uma cadeia carbônica. Então, nós temos também uma representação de um heteroátomo. Pode ser só em cadeia aberta? Não, cadeia fechada. Eu posso ter um éter de cadeia fechada. Eu posso ter uma amina cíclica, por que não? A piridina, por exemplo. Então, nós temos um heteroátomo ali, tá? Então, não esquece. Falou de heteroátomo, nós estamos arremetendo a isomeria de posição. Só que eu vou sempre estar relembrando isso a vocês. Se é isomeria, precisa ter obrigatoriamente as mesmas quantidades de elementos. Se estiver faltando um hidrogêniozinho, um carboninho sequer, já não é mais isômero. Já não posso classificar como isômero. Então, nós precisamos ficar muito atentos com isso. Muito atentos. Ok? Já nessa disposição, como eu falei para vocês, são as 3 vertentes. Está aqui, ó. As insaturações, os grupos funcionais e as ramificações. Eles vão mudar as posições em relação a isso. Então, eu vou comparar os compostos e vou verificar essas modificações, essas mudanças, né? Então, eu vou dizer, olha, aqui é isomeria de posição, porque aquele grupo álcool estava no carbono 2 e nesse outro composto está no carbono 3, então se movimentou,
Houve a movimentação, então mudou a posição, até porque a forma molecular é a mesma, tá? E precisa ser a mesma, óbvio, tá? Vamos ver exemplos aí. Na insaturação, veja só. Por onde que eu começo a contar aqui os carbonos? É pela direita ou pela esquerda? Quem lembra? Quem lembra da regrinha? É pela direita ou pela esquerda que eu conto os carbonos? Nesse caso aí, quem é que está mandando na cadeia? É a insaturação, né, não? Que nós, pela regra, vamos relembrar aqui. Relembrar e viver. Então, a regra de prioridade é o seguinte: grupo funcional. O grupo funcional é prioridade em relação às insaturações. Mas se eu perguntar para vocês, se eu tiver dupla e tripla, quem tem prioridade? A dupla ou a tripla? A dupla, tá? Dupla sempre tem prioridade em relação à tripla. Então, se você tiver dupla e tripla, comece a contar pela dupla. A tripla vai ficar em segundo plano. E depois tem as ramificações, né? As ramificações, ainda posso colocar mais. Nós temos os aletos orgânicos. Os aletos orgânicos, eles são os últimos aí em prioridade, ok? E aí, com o nome, a gente vai notar, inclusive, que com o nome ele é igual, funciona que nem as ramificações, né? Inicia primeiro com elas, as posições, depois ramificações, enfim, a gente vai fazendo aquela sequência. Então, mediante essa informaçãozinha que eu estou dando para vocês, se vocês quiserem tirar até um print disso daí, é importante, tá? Para vocês relembrarem. Enfim, também a aula vai estar gravada, vocês vão ter essa relação. Mas é bom vocês lembrarem, anotem no caderninho, né? Enfim, tenham essas informações guardadas para que vocês não esqueçam, tudo bem? Então, fazendo a contagem aqui desse carbono, nós temos but-1-eno. Deixa eu fazer só uma ressalva. Ele colocou esse 1-eno para ficar fácil da gente notar, né? Notar que houve a mudança da insaturação do carbono 1 para o carbono 2, que vocês estão vendo aqui. Só que, ao pé da letra, seguindo as regras da IUPAC, eu não sou mais obrigado a colocar esse 1 quando eu tenho insaturação no carbono 1, quando eu tenho grupo funcional no carbono 1 e quando eu tenho ramificação no carbono 1. Não há necessidade. Como, por exemplo, se eu tivesse um metil no carbono 1, eu poderia colocar metil butano, metil propano. Então, quando eu digo metil butano, está indicando para a gente que esse metil encontra-se no carbono 1. Não há mais a necessidade de eu enfatizar aí esse 1. Isso acontece também porque anteriormente, algum tempo atrás, o grupo funcional ascarboxílico e aldeído era colocado 1, né? Porque eles estão naquela posição 1, eles são as funções de extremidade, vocês sabem disso melhor do que eu. Então, não há mais essa necessidade de enfatizar com esse 1, tudo bem? Levando aí para o português, para a gramática, é como você estivesse dizendo subir para cima, descer para baixo, hemorragia sanguínea e esse tipo de coisa, tá? Então, não há mais a necessidade aí de você enfatizar com esse 1. Óbvio que aqui nessa questão de isomeria, eles colocaram isso daqui para facilitar a nossa visão. Então, é como se eu estivesse fazendo a contagem do lado esquerdo para o lado direito. Então, aqui seria o carbono 1, 2, 3, 4, porque são but, né? São 4 carbonos. E aí, do mesmo jeito, eu posso contar tanto daqui quanto daqui, né? Ó, tanto da direita quanto da esquerda, que ele está bem no centro. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Lembrando que a dupla começa no 2, não no 3. Tem gente que erra por isso, né? A insaturação ou a tripla vai começar sempre no menor número. Tem que ter um menor número para indicar aí quando inicia a insaturação. Até aí tudo bem? Tá tranquilo? Tô falando rápido demais? Tô falando lento? Tô falando baixo? Por favor, eu sou bem crítico comigo mesmo e eu preciso saber isso de vocês. Camille sempre me dá o aval. Tá de boas, hein, Camille? Tá de boas. Bora lá. Prosseguindo. Na segunda, posição de um grupo funcional. Funciona que nem o que eu vi aqui com insaturação. Eu conto os carbonos. Como está no centro, eu posso dizer que aqui é o carbono 2, tranquilo, né? E tá aqui, carbono 2. Aqui vai, obviamente, ser o carbono 1, como eu falei para vocês. Não havia necessidade
no Enem, pode estar lá. Propan-2-ol, né? Pode estar assim lá no Enem. Propan-2-ol e o propanol. Aí o aluno vai dizer, olha, como é que eu vou saber? Eu não sei a posição, eu não sei se realmente mudou a posição. Se ele omitiu um daqui, se ele omitiu, se ele não te deu numeração dessa função álcool, se ele não fez isso para você, está indicando que ele está no carbono 1. Tá ok? Indica que ele está no carbono 1. Então não tem perigo de errar, né? Não vai ter perigo de errar. Se ele omitiu a posição, é porque ele encontra-se no carbono 1. Caso você precise, por exemplo, voltar para a forma estrutural plana. E aí você sabe que esse grupo ol, ele encontra-se no carbono 1, no carbono onde eu vou começar a fazer a numeração da cadeia. Tudo bem? Então, nós temos aí do grupo funcional, né, na questão de mudou a posição do 2 para o 1. Então, observo se as quantidades vão bater, não é isso? Na forma molecular, e aí defino se são isômeros em função disso. Nesse caso, são isômeros. Vamos ver aqui na posição de uma ramificação. Veja só, que função é essa? Pelo nome dá para saber, não dá? É um al, né? É um aldeído, né? É um aldeído. Então, vou ter que começar a contar o carbono por ele, né? Ó, veja como ele é sempre o carbono 1. Note que até no nome eu não precisei colocar o 1 aqui, né? Tá 3-metilbutanal, tá vendo aí, ó? Eu não precisei colocar 1 para dizer onde encontra-se esse grupo funcional principal. Mas eu tenho aqui no carbono 3 uma ramificação, tem o metil. Do mesmo jeito eu tenho aqui, ó, só que vai estar no carbono 2. Observei as quantidades, são iguais, agora veja aí e defina aí como sendo isomeria de posição. Não é isomeria de cadeia e muito menos de função. Você está vendo que são ramificados e você está vendo que as funções são as mesmas. São dois grupos aldeído. A diferença está especificamente na posição das ramificações. As ramificações mudaram de posição. Ok? A Duda saiu, deve ter caído a internet. Né? Ah, voltou. Deixa eu apagar aqui, porque vai aparecer umas coisitas. Pronto. Vamos lá. Isomeria de compensação ou metameria. Vocês estão vendo que agora o metameria é porque não é mais utilizado assim em questões. Esse metameria ele está obsoleto, está ultrapassado, né? Na expressão. Hoje vocês encontram nas questões a chamada compensação, não é? Então, como todas as outras isomerias, ó, elas pertencem à mesma função e apresentam grupos diferentes ligados ao heteroátomo. Né? Então, o heteroátomo é quem vai definir, na verdade, quem é quem aí. Então, o heteroátomo aqui, nesse caso, da amina, vocês estão vendo, é o nitrogênio, né? O nitrogênio aqui está entre carbonos. Você nota que aqui eu tenho um metil, não é, ó? E o outro aqui eu tenho um etil. Né? Tinha um carboninho lá na frente, ó, ele andou, né? Por isso que muitas pessoas confundem essa isomeria, né, a compensação, com a disposição. Porque o que está importando para a gente não é o heteroátomo em si, mas o que está ligado diretamente a ele, né? O que se liga diretamente a ele. Que grupo está ligado diretamente a esse heteroátomo? E aí dá essa impressão de posição, que na verdade não é. Nós temos aí o metilbutilamina e o etilpropilamina, né? Próprio porque nós temos 3 aqui na relação, e o etil porque é o número contrário aqui a ele, é o que está no lado direito dele, ok? Crianças, deu para entender essa, não deu? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, esse éter, tivesse colocado esse éter aqui,
e tivesse feito a pergunta desse éter com esse outro aqui. Primeiro, eu perguntaria, são isômeros? Para ser isômero, tem que ter a mesma quantidade de elementos, não é? Então, se você for ver, eles são isômeros. O que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? Só houve a movimentação aí dos ligantes do oxigênio, né? Os ligantes do oxigênio se movimentaram e aí indicaram não uma questão de posição, né? Não é a posição aqui do heteroátomo que está mudando, e sim a relação do que está ligado a ele aqui, ó, tá vendo? Ó? Houve essa mudança. Então, aí está indicando que nós temos uma compensação. E essa compensação arremete-se sempre a heteroátomos. Tá? Vai estar sempre ligado a heteroátomo. E essa é a minha dica a vocês. Encontrou um heteroátomo, ele é isômero, não pense, tá? Marque compensação. É isomeria de compensação. Tranquilo? Vamos lá, vamos para isomeria dinâmica ou tautomeria. Quando fala assim, essa isomeria plana dinâmica, esse dinâmico, ele arremete muito a gente a equilíbrio. E a simbologia do equilíbrio vocês conhecem melhor do que eu. É essa setinha, né? Que vai o sentido direto e sentido inverso. Um detalhe importante, preciso frisar isso a vocês. Nem sempre as questões vão fornecer esse equilíbrio a vocês. E às vezes eles fornecem esse equilíbrio para que vocês se confundam. Porque quando se trata especificamente de tautomeria, né, ou isomeria dinâmica, nós fazemos uma relação direta entre aldeído e enol e cetona e enol. Vocês sabem melhor do que eu o que é o enol, não sabe? O enol é uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, ou seja, um carbono com dupla ligação. Então, se eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado, eu tenho um grupo enol. Ok? Então, esse processo é em equilíbrio, é dinâmico, porque do jeito que o aldeído se transforma em enol, o enol pode se transformar em aldeído e vice-versa. Vai acontecer a mesma coisa com a acetona. Então, consigo fazer esse processo direto e processo inverso. Por isso que é chamado de dinâmico. Por isso que nós conferimos a um equilíbrio. Eita, me deu uma tontura agora, galera. Girou tudo. Será que é o fim? Então, voltando aqui. Deixa eu buscar o meu equilíbrio também. Essa simbologia, 90% dos casos, 90% das vezes relacionados à tautomeria, ela vai surgir. Mas os 10% é o que pega a gente. A gente tomar muito cuidado com isso. Tontura de tanta química. Não, acho que não. Eu devo estar passando por algum... nos últimos dias eu tenho sentido isso, não sei o que é. Não sei o que é. Vou procurar um médico para saber se é labirintite, sei lá. Não sei. Minha mãe tem labirintite, pode ser genético, né? Enfim. Depois eu vou falar com o Rodrigo Francisco para saber se isso é possível. Voltando. Vamos lá para o exemplo. Deixa eu apagar ali, porque senão bagunça, né? Fica esse vermelho aqui na frente. A gente vai observar o que eu tinha falado sobre os dois pares, né? Os dois principais, no caso, aldeído cetona, aldeído enol e cetona enol. Vocês vão notar... Gente, falando sério, fiquei tonto, não tô brincando, não, fiquei tonto. Chega, deu assim, ó, a tela foi bem pra cá, ó. Olhando pra cá e a tela indo pra lá. É isso, rapaz. Será que é o fim? Se vocês gostarem de outro professor de química, eu vou puxar o pé de vocês de noite. Então, enol primário e aldeído, né? Enol primário e aldeído. Quando eu digo enol primário, né, porque ele está ligado a um carbono primário. Como um pouquinho de sal que passa. Será que é pressão baixa? Eu vou ver. Vou comer um pouquinho de sal para ver. Então, vou
Vou marcar logo uma consulta, né? Porque eu fico preocupado. Pode ser pressão, né? Estou acima do peso, pode ser também colesterol. Enfim, a gente se autodiagnóstico, né? A gente faz o autodiagnóstico, né? Sem saber. Então, bora aqui. Enol primário. São várias coisas, pode ser química também, né? Como a Camille disse. Enol primário é aldeído, então a gente vai notar o seguinte, ó. Hipocondríaco. Eu não gosto muito de remédio, não, mas a gente fica procurando doença mesmo em tudo. Bora lá, ó. O que aconteceu aqui, ó? Deixa eu botar um laser para ficar melhor. Aqui nós temos o chamado carbono alfa. Esse carbono alfa é o que está ligado diretamente a essa carbonila do aldeído que vocês estão vendo. Então, o que vai acontecer? O oxigênio, ele vai protonar esse hidrogênio. Ele retira ele aqui, ó, porque está bem próximo. E quando ele retira esse hidrogênio, essa dupla deixa de existir para poder estabilizar esse carbono, né? Ele não pode ficar aí faltando ligações, ele fica formando um chamado carbocátion. Então, a dupla vem para cá, ó. Esse hidrogênio passa a fazer parte aqui, a dupla vem para cá, e como é um processo dinâmico, ele se transforma no enol, né? Então, eu tenho aqui um aldeído que vai se transformar no enol. Só que, se eu quiser fazer o processo contrário, ele também vai acontecer. Esse enol faz a mesma coisa, né? Ó, o carbono aqui, esse carbono que era o carbono alfa, vai ficar com raiva, porque o oxigênio tomou o hidrogênio dele, vai protonar novamente, e a dupla volta produzindo o aldeído. Detalhe, as quantidades não mudaram, estão vendo? Ó? Eles possuem praticamente as mesmas fórmulas moleculares, não houve mudança. Tudo bem? Então, aí nós temos um processo direcionado a tautômeros, no caso aí, a isomeria plana dinâmica. Acontece a mesma coisa com o chamado enol secundário. Por que é secundário? Porque a cetona é secundária, nós não temos cetona primária, temos? Não, nós temos a carbonila entre carbonos, então esse carbono vai estar ligado a 2, por isso que é chamado de secundário, não é verdade? Então acontece a mesma coisa, o oxigênio protona o hidrogênio do carbono alfa, ligado diretamente aqui a carbonila, e vocês podem perguntar, professor, esse alfa só pode ser do lado esquerdo? Não, nesse caso aqui ela pode ser do lado direito, né? Que aqui é uma propanona. Mas se eu tivesse uma butanona, de preferência ele vai retirar aqui, porque a nuvem eletrônica dele é mais livre, né? Não tem a concorrência de uma cadeia carbônica maior desse lado. Espero que vocês tenham compreendido isso que eu acabei de falar, essa questão do carbono alfa. Ele vai buscar aquele carbono que está menos impedido, não é isso? Menos impedido na sua nuvem eletrônica. A densidade eletrônica dele é menor. Esse é o fator primordial. Então, ele fez esse processo de protonar, retira aqui o hidrogênio, a dupla vai ser produzida aqui embaixo e vai ter a formação do enol, lembrando que pode ser feito processo contrário, porque é um processo dinâmico, tá? Porque é um processo totalmente dinâmico. Deixa eu tomar uma água aqui. Tudo bem? Alguma pergunta? Vamos à observação. Em aldeídos e cetonas que não possuem hidrogênios com carbono alfa, estão vendo aí, ó? Em aldeídos e cetonas que não possuem hidrogênio com carbono alfa, não se observa o fenômeno de tautomeria. Porque eles não vão conseguir tirar, ele não consegue tirar desses carbonos. Se eu tivesse aí carbono nos dois lados, aí não tem para onde fugir, ele vai ter que fazer o processo, vai ter que retirar para poder produzir. Óbvio que esse dinamismo, ele só acontece quando nós temos substratos, quando nós temos ativadores, né? Porque eu estou estável. Se você for olhar para o enol e para o aldeído, né, eles são estáveis, eles são compostos que ficaram estáveis, levando em consideração aí o octeto. Fechou o octeto, se estabilizaram. Eles não precisam se ligar mais a ninguém. Então, para eu poder modificar aí as suas estruturas, eu tenho que ativá-las de alguma maneira, utilizando catalisadores que podem ser catalisadores naturais ou mesmo os artificiais, que é a adição de algum elemento. Lembrando a vocês que catalisador não interfere no produto, ele só acelera o processo, ele só modifica aí o mecanismo de reação. Ok?
Tudo bem? Vamos responder questões? Vamos lá. Vamos ver se a gente desenvolveu bem. Vamos lá. Primeira questão. Vamos à primeira questão. Aprendizagem. Quando um talho é feito numa casca de árvore, algumas plantas produzem uma secreção chamada resina, que é de muita importância para a cicatrização de feridas da planta, para matar insetos e fungos, permitindo a eliminação de acetato desnecessário. Gente, deixa eu acender bem que a luz do estúdio, e talvez seja por isso, né? Ainda estou tonto, estou me sentindo tonto. Essa luz aqui direto no meu rosto. Um dos exemplos mais importantes de resina é o ácido abiético, cuja forma estrutural apresentada a seguir. Então, tá aí a fórmula, né? Vocês estão vendo uma cadeia bem complexa, né? Onde nós temos esse grupo funcional. Se eu perguntar para vocês que grupo funcional é esse, vocês sabem me dizer com certeza. Se eu tenho um carbono dupla O, nós temos o ácido carboxílico, né, não? Temos o ácido carboxílico aí, né? Eu vou até colocar aqui, vou colocar aqui de ladinho. Esse elemento aqui, participante, é o ácido carboxílico. É o ácido carboxílico. Então, vamos lá. Um isômero de função mais provável desse composto pertence à função denominada. Vocês olhando aí essas alternativas. A questão primordial aí para o curso de vocês. Acertou essa questão? Vocês estão dentro. Vocês fecharam o score lá. Qual vocês marcariam? Amina, éster, aldeído, éter, cetona? Qual vocês marcariam? Eu fui bem enfático falando disso quase agora com vocês, né? Olha, Simires, éster. Não é não, Simires? Letra D é o éster. Aliás, letra B é o éster. Né? Letra D é éter, professor. Tá vendo a tontura me pegando? É o éster, porque aqui é o processo de esterificação, tá vendo? Ó? Aqui é uma cadeia relacionada a um ácido carboxílico. Então, esse ácido carboxílico, ele pode modificar a sua estrutura plana e se transformar num éster, que vai continuar sendo a mesma forma molecular. Continua tendo a mesma forma molecular. Se eu fosse contar a forma molecular, obviamente que é toda essa molécula, tá? Ó, teria que contar todos os carbonos, hidrogênios, enfim. Ele se transformando no éster não modificaria a fórmula molecular, permaneceria a mesma. Então, nós temos aí como gabarito a letra B. Então, não tem segredo. Não tem segredo. Anotem aí, anotem. Quais são os pares ideais? Álcool, éter. Anotem aí os pares ideais. Ácido carboxílico, você acabar de ver, né? Ácido carboxílico, éster, aldeído, cetona. Quem mais? Esse daqui não tem, ó, mas é bom anotar. Nitrila. Vocês lembram que é nitrilo, não lembram? Isonitrila. A nitrila, para quem não lembra, é esse grupo aqui, ó. CN, que é o do cianeto. E a isonitrila é um processo contrário. Agora eu tenho o NC. Ó, se você for notar, o que é que mudou aí? Só a posição, né? Carbono e nitrogênio mudou, mas a forma molecular permanece a mesma. Então, eles também são pares ideais para produção aí de isomeria. Então, se quiserem anotar essa informaçãozinha de baixo, é importante, tá? É uma dicasinha importante para que você não se perca. Vamos ver aí a segunda questão. Acetonas, amplamente usadas na indústria alimentícia para extração de óleos e gorduras de sementes de plantas, e os aldeídos utilizados como produtos intermediários na obtenção de resinas sintéticas, solventes, corantes, perfumes, curtimento de peles, podem ser isômeros. Assinale a opção que apresenta a estrutura
do isômero do hexanal. Primeiro, bora ver bem aqui o que é o hexanal. Hex, 6 carbonos, né? Então, vou colocar aqui do lado. CH3, CH2, CH2, deixa eu ver, tem 4, tem mais um aqui, e tem o grupo aldeído, né? Porque al no final. Então, vejam. O par ideal dele, né, de isomeria, o par, né, ideal dele de isomeria seria qual função? Seria o próprio aldeído? Não. Seria cetona. Mas agora vamos raciocinar. Qual é a forma molecular que eu tenho aqui? Eu tenho 6 carbonos. Eu tenho quantos hidrogênios? Tenho 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 12, é isso? 12? Se tiver errado, me ajude aí. E tem um oxigênio, né? Tem um oxigênio. Então, já tem uma forma molecular que eu posso já levar em consideração. Já disse para vocês que o par ideal seria uma acetona, não é? Seria uma acetona. Então, de cara, eu posso dizer que é a letra A? Já posso descartar a letra A? Qual é a função que eu tenho bem aqui na letra A? Que função é essa? Hein? Que função é que eu tenho na letra A? Qual é a função aí? Alguém pode me ajudar? Ninguém? Tudo bem, eu digo para vocês. É aldeído. É aldeído, então tá fora. Eu tenho aqui... Não, vamos para B, né, professor? Vamos na sequência, o B. Eu tenho cetona aqui. Beleza, vamos contar. Eu tenho 6 carbonos, ó. Bora contar se vai bater os 6. Para eu poder dizer que são isômeros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já não é isômero dele. Então, tchau, vai embora. Já não é. Tem um outro aqui, não tem? Tem outra cetona aqui. Bora ver quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não me serve, porque não bate com isso aqui. Não bate com a forma molecular. Só nos restou a letra D. Bora contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o quê? É uma cetona. Não tem como errar, gente. É letra D. Tá? Não tem como errar, é letra D. Vocês viram que eu utilizei só pela contagem. Se eu não quisesse fazer a estrutura, não precisava. A hexa eu já sabia que são 6 carbonos, então ficava mais fácil para eu poder fazer a verificação aí da estrutura. Alguma pergunta sobre essa questão, pessoal? Alguma pergunta? Deu para compreender o que eu falei? Sim? Não? Talvez? Repita? Tranquilo, né? Isso. Pois vamos prosseguir. Pois vamos prosseguir. Temos essa questão aí, uma questão boa. Em 1968, no Japão, mais de 1.000 pessoas adoeceram após comerem óleo de farelo de arroz que havia sido contaminado com bifenilas policloradas. Esses compostos são utilizados na fabricação de tintas, ceras, adesivos, lubrificantes e estão entre os mais perigosos já sintetizados, pois podem provocar danos aos sistemas imunológicos, nervoso, endócrinos e reprodutivo. Analise as estruturas de duas bifenilas tricloradas escritas a seguir. Então, veja só. Grupo funcional que eu tenho aqui, grupo funcional. Vou dizer para vocês, nós temos aletos orgânicos, tá vendo? Ó? Temos vários cloros ligados a essa cadeia carbônica. Só que eu preciso relembrar vocês o seguinte, que esses aletos orgânicos, eles se dividem em dois. Nós temos o chamado aleto de alquila, e nós temos o aleto de arila. Aleto de arila.
Aí vocês estão dizendo assim, meu Deus, que diacho é isso daí? Por que eu tenho que saber quem é a letra de alquila, quem é a letra de arila? Porque aqui não pergunta, né? Mas é bom que você conheça e indique as funções, porque aí não deixa de ser uma função orgânica. Vou repetir para vocês. Sempre consigo identificar essas funções. Nesse caso aqui específico dessa bifelina que vocês estão vendo aí, nós temos aleto de arila. Por quê? Porque nós temos um halogênio. Halogênio é quem? É o flúor, é o cloro, é o bromo, não é isso? Ó? É o iodo. Nós temos os halogênios ligados a uma cadeia aromática. Esse arila indica aromaticidade. Então, se eu tiver um halogênio ligado a uma cadeia aromática, eu tenho um aleto de arila. Se eu tenho um halogênio ligado a uma cadeia carbônica qualquer, como exemplo, um CH3 aqui ligado a um cloro, aí vocês têm um aleto de alquila. Deu para relembrar isso daí? Espero que sim. Vou pegar minha água aqui. Ah, mas é bom tomar água. Tudo bem, vamos lá, vamos para a questão. Informaçãozinha dada, vamos para a questão. Os compostos apresentados são isômeros de... Se você for ver, as quantidades continuam as mesmas. Não preciso contar ninguém aí. Dá para, de cara, dá para anotar aqui ao Felipe Dudman. De cara dá para notar que não mudou, né? Que continuam as quantidades molares. Aliás, porque se eu for calcular, vou calcular a massa molar deles com a mesma quantidade. Não mudou, mas qual seria a isomeria? Me ajuda aí. Qual a isomeria aí? Cadeia? Função? Posição? Essa de conformação, ela remete muito aos tautômeros, tá? Simires, posição, né, Simires? É isso aí. Se você for observar o cloro, né? Os cloros, no caso, eles mudaram as posições. Os aletos mudaram as posições. Não foi de cadeia, a cadeia continua a mesma, não é uma cadeia aberta agora, por exemplo. Não é função, as funções continuam as mesmas. Não está formando tautômeros. Não tem o heteroátomos, crianças, compensação é a metameria. É a metameria. Se é metameria, eu estou falando de quem? De heteroátomo. Aí não tem o heteroátomo para poder, né, para poder fazer alguma relevância, e não tem. Então, nós temos aqui a posição, né? A posição mudou nos halogênios. Tudo bem? Tranquilo? Posso prosseguir? Deu para entender essa, gente? Vamos lá, Dudman. Quarta questão. IESAN, repite sim. Repite sim. Olha para cá. Kathleen, deixa eu apagar ali. Vou apagar ali os halogênios. Apagar os halogênios. Então, vou colocar aqui um laserzinho agora, ó. Aí, Kathleen, se você for ver, ó, eu não mudei a cadeia permanece a mesma. Então, não poderia ser de cadeia. Cadeia permanece a mesma, ó. Cadeia com dois aromáticos e com 3 halogênios em cada, tá vendo? 2 aromáticos e 3 halogênios em cada. Então, não mudei, a cadeia não mudou. E função também não é, porque as funções são as mesmas, ó. Tanto a de cima quanto a de baixo. Não mudei a função. O que é que está mudando de fato aqui, Kathleen? É a posição dos cloros, ó. Os cloros mudaram, tá vendo que aqui embaixo, ó, o cloro está aqui em cima e o outro está aqui do lado, ó. O de cima, o cloro está aqui do lado e o outro está aqui embaixo. E esse cloro está lá em cima, ó. Então, houve a mudança de quem? Aliás, a posição dos cloros, né? Não foi de tautomeria, nem muito menos de compensação. Não foi essas representações aí. E sim de posição. O que modificou foi a posição.
permaneceu com a mesma fórmula, né? Com a mesma fórmula molecular, mas modificou em relação à posição dos halogênios. Tudo bem agora, Kathleen? Ok, então vamos lá. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Nós temos aqui 6 grupos, né? 6 cadeias com suas informações. Então, vamos aqui o que se pede. A partir da análise dos compostos anteriores, pode afirmar que, na letra A, 1 é isômero funcional. Chegou uma mensagem da professora aqui? Porque eu acho que ela está enviando para você, né? Chegou uma foto, mas não dá para eu ver, não. Não, pois é. Enviar dinheiro das... Não, é a foto da correção. Certo. Desculpa, gente, a produção me perguntou uma coisa aqui. Então, voltando, 1 é isômero funcional de 5? 1 é isômero funcional de 5? Sim ou não? A gente fala de funcional, é de função, tá? Funcional é a mesma função. Aldeído, cetona, enfim, é a função, tá? Eles são isômeros. Olha para o 5. Aqui no 5 vocês têm um cloro, tá vendo? Ó? Eu tenho um cloro aqui. Eu tenho um cloro aqui? Eu tenho um cloro lá no 1? Não, eu não tenho cloro. Então, não são de função. Não são funcionais, né? Não são funcionais. Ok? Então, A não pode ser. B, 1 e 2 são isômeros de cadeia? Vamos lá. Agora vamos olhar o 2. Veja aqui, lembra que disse que quando a gente tem uma cadeia saturada com 4 ou mais, né? 4 ou mais carbonos, é possível produzir a ramificação, não é verdade? Né? 1 e o 2 que ele está pedindo aqui, 1 e 2 são isômeros de cadeia. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Essa representação que vocês estão vendo bem aqui, que eu vou só colocar aqui do lado, vocês estão vendo assim, né? Ó, CH, tá entre parênteses o CH3, tá vendo? Ó? Isso está indicando para a gente, Lucas Alto Giro, ele está indicando para a gente que esse CH3 que está aqui entre parênteses é uma ramificação. Não esquece disso. É uma ramificação. Se eu não tivesse aqui, por exemplo, esse hidrogênio e eu tivesse ali do lado do parêntese 1, 2, significava dizer que eu também tinha ramificações, um em cima, outro embaixo, né? Ó. E aqui teria um outro carbono, né? CH2. E aqui eu teria a representação desses dois grupos aqui, ó. CH3 e CH3 aqui em cima. Então, é só uma simplificação, tá? Então, por esse motivo, por essa simplificação, tá correto dizer isso, tá não? Que 1 e 2 são isômeros de cadeia. A primeira cadeia é uma cadeia normal, linear, e a segunda é uma cadeia ramificada. As quantidades vão ser as mesmas, crianças. As quantidades são as mesmas, tá? Tanto de carbonos quanto de hidrogênios. Então, a primeira é linear e a segunda é ramificada. Então, já posso colocar um pontinho aqui no B, para o meu concorrente não ver, né? Coloca um pontinho lá, para o concorrente não verificar que você está marcando a correta. Vamos analisar as outras. 3 e 4 são isômeros de posição? Aí vamos olhar aqui para o 3 e vamos olhar aqui para o 4. Veja só. Aqui no 3, eu tenho uma função éter, estão vendo? Eu tenho um éter, tá aqui, ó. Olha o oxigênio no meio. Eu tenho um éter. Na 4 aqui, eu tenho um álcool. Olha a hidroxilazinha na ponta. Então, aqui eu tenho um álcool. Pergunto a vocês. É isomeria de posição, crianças? É isomeria de posição? Não é.
Não pode ser, não é posição. Se fosse as mesmas funções, no caso, um álcool, né? Porque se fosse um éter aqui, também não seria, seria compensação, né? Mas se fosse álcool e tivesse mudado a posição da hidroxila, aí sim, né? Nós estaríamos fazendo aí a relevância direta na isomeria de posição. Mas nesse caso, a isomeria aqui não é de posição. A isomeria aqui é de função, né? É funcional aqui, não é isso? Isomeria funcional. Mas vejam, e vou repetir novamente. Tem que contar todo mundo. Veja quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios tem. Sem essa contagem, dá problema. Tá? Sem essa contagem, dá problema. Vocês podem errar a questão simples. Ok? Bora lá, bora continuar. Se de repente eu cair, espere que eu vou me levantar, tá bom? D. 5 e 6 são isômeros funcionais. Olhe para o 5 e olhe para o 6. São funcionais? Não. Na verdade, 5 e 6, na verdade, eles são isômeros de posição. E você vai notar, do jeito que eu mostrei lá em cima da ramificação, você vai notar que esse cloro vai estar bem aqui, ó. Esse cloro vai estar bem aqui, ó, formando um haleto de alquila. Esse outro cloro está no carbono 1. Esse outro cloro aqui vai estar no carbono 2, ó. Lá um é 1, aqui é 2. Então, o que acontece aqui não é funcional, tá? Não é funcional. Aqui é posição. É a posição da função. No caso, saiu do 1 para o 2, não é isso? Então, não é funcional. Tudo bem? Não é funcional. Crianças, me permitam 5 segundinhos, porque eu preciso mandar bem que essa mensagem para a produção, que tem uma atividade aqui do meu jovem filho que precisa ele fazer, né? Vocês só me dão 5 segundinhos que vai dar certo. Deixa eu mandar bem aqui para a produção. Vou mandar para a produção. Deixa eu ver. Pronto. Cadê você? Produção está aqui. Enviado. Pronto. Retornando aqui para a nossa viagem. Letra E, 3 e 4, né? São isômeros de cadeia. 3 e 4 são isômeros de cadeia? Não, né? A gente viu que o 3 e o 4, eles são isômeros de função, né? Então, também aqui não pode ser função. Então, nós temos letra B de beleza, eu passei no Enem, né? Hoje sai o resultado da UEMA, né? Sai o resultado da UEMA. Algum de vocês fizeram como treineiro? Alguém fez? Alguém se arriscou? Aí sai o resultado hoje. Bora lá. O 1,4 dimetoxbenzeno é um sólido branco com odor floral doce intenso. Qual é a página, professor? Ixi, eu tô sem o Bernoulli aqui, Dudman. Galera, digam bem a página para ele, porque... Oi? Página 91. 91. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. A galera é demais. Então, vamos lá. O número de isômeros de posição desse composto, contando com ele, é... Então, primeiro, vamos fazer a estrutura, né? Vamos fazer a estrutura do elemento. Vamos desenhar ele aqui, ó. Ele é aromático, então tem um benzeno. O benzeno mal desenhado, né? Deu uma melhoradazinha. Tem aqui as duplas e diz assim, ó, 1,4
dimetox. Então, tenho isso aqui, ó. Um 1,4. Então, aqui seria 1 e aqui será o 4. Então, quando eu digo assim, 1,4 dimetox, que é esse hífenzinho aqui já não se usa, né? Posso juntar tudo aqui, ó, não tem problema. Dimetox benzeno é o mesmo que eu dizer, que eu falar, né, ou que eu escrever para dimetox benzeno, lembram disso? É o mesmo, tá? É a mesma coisa. 1,4 dimetoxibenzeno ou para dimetoxibenzeno é a mesma coisa. Esse para é porque está indicando que eu tenho substituições no carbono 1 e no carbono 4. Simples assim. E como ele quer que a gente faça a contagem a partir dele, então se eu tenho para, crianças, se eu tenho para, eu tenho o orto. Se eu tenho para, eu tenho o orto, que seria assim, né? Óbvio que o orto, ele não é muito estável, né? Olha a aproximação, tá vendo? Ó? Eu teria aqui o orto, né? Orto, dimetil, dimetox. Não vou botar tudo para não perder tanto tempo. Então, e tenho também o meta, né? Não? Tem o meta. O meta, também fazendo a relação aqui do aromático. Não vou perder tanto tempo, não. Vou colocar ele assim, né? O meta é o 1,3. Então, 3 é aqui, né? Ó. Que é o meta dimetox, né? Então, nós temos quantos fazendo a contagem com ele? Nós temos 3, né? Nós temos o orto, nós temos o meta e nós temos o para. Nós temos 3 isômeros possíveis aqui. Ah, professor, mas por que são isômeros? Porque eu não mudei a quantidade deles. Eu mudei quem? A posição. As posições especificamente aí dos metox, não é? Que são os grupos funcionais éster. Aliás, é o éter, perdão. Deu para entender essa questão? Ficou de boa essa? Tranquila? Vou prosseguir, tá? Qualquer coisa me chame a atenção, que eu tô bem que olhando para vocês aqui embaixo, quando vocês me verem virando a cabeça, que eu tô olhando para o celular. Vamos para a próxima questão. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, vocês conhecem melhor do que eu, a enzima aconitase catalisa a isomerização de citrato em isocitrato de acordo com a seguinte equação química. Então, tem o citrato, tem o isocitrato. Então, aí, ó, é onde confunde a cabeça da gente. Vamos supor que eu tivesse uma letra E bem aqui, nessa letra E tivesse tautomeria. O aluno desavisado vai observar isso aqui, ó, que está mostrando um equilíbrio, né? Está mostrando um dinamismo, um equilíbrio. E não vai nem olhar para a estrutura, vai olhar só para essa simbologia. Foi o que eu estava querendo falar para vocês. Aí vem aqui e marca, ó, letra E. Aí perde uma questão. Aí vai sair da sala dizendo, tu viu aquela lá do citrato, do isocitrato? É fácil, eu acertei, porque eu vi a simbologia de equilíbrio. E vai errar a questão. Muito cuidado. Então temos que estar muito atentos. Temos que estar um passo à frente dos nossos concorrentes. E é não indo com tanta sede ao pote assim. Vamos observar. O que foi que aconteceu com o citrato e para o isocitrato? O que acontece com eles? Veja que eu tenho um grupo funcional. Que grupo funcional é esse? Eu vou estar sempre perguntando isso para vocês, gente. Está sempre tentando relembrar vocês a identificação dos grupos funcionais. Então, se eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, eu tenho um álcool. Então, nós temos álcool aqui e temos álcool ali. Não mudou. Aqui também é álcool. Não é enol, tá, gente? Não é enol. Não é tautomeria.
Ok? Então, o que é que está acontecendo aí, gente? No citrato, o álcool encontra-se nesse carbono 2 bem aqui, ó. Não é, ó? No isocitrato, ele está no carbono 1. Pergunto a vocês qual é a função, gente. Que função é essa? Que função é essa aí, galera? Posição. Posição de quem, professor? Posição do grupo funcional álcool. O álcool mudou de posição. Não é cadeia. Cadeia praticamente é a mesma. Não é função, as funções permanecem as mesmas, né? Não é compensação. O que é compensação, professor? Metameria, né? Tem que ter o quê? Heteroátomo. Eu tenho um heteroátomo aí? Não. Então, sem medo de ser feliz, letra C, posição. Vocês entenderam isso daí, gente? Sobre essa questão do dinamismo? Muito cuidado com o dinamismo. Muito cuidado com aquela simbologia ali dinâmica. Tá ok? Para não ir com muita sede ao pote e perder uma questão. Tranquilo? Posso prosseguir? Vamos lá. Segue o líder, batendo em todo mundo, né? Ei, mas aí... Olha o time rei que... Não, sinceramente. Abusou já de você bater nos outros. Pelo amor de Deus. Você não cansa, não. Deixa de dar uma vaga para os outros também, segue o líder, né? Palmeiras que nos aguarde. Nós apanhamos para vocês esse ano, vocês não lembram, não. Ah, Maria. É pecado bater em velho, viu? A Libertadores eu acho que a gente não se peita, não. Acho que o Palmeiras não vai passar, não. Tá muito cheio de resenha o Palmeiras. Numerando corretamente a coluna da direita com os pares, né, dos compostos da esquerda e lendo os numerais de cima para baixo, aparecerá. Nós temos aí a primeira, né, que nós temos cadeia aberta e outra ramificada, vocês estão vendo, ó, uma aberta e outra ramificada, então já dá para saber. Temos essa daqui que ela é insaturada, mas a insaturação dela tá mudando, tá vendo, ó? Muda. Essa daqui é duas funções, aqui é um álcool, não, ácido carboxílico, e aqui é um éster, e aqui nós temos uma dinâmica. Então ficou fácil, ficou? Uma questão dessa daqui, rapaz, um aluno do magíster não perde uma questão dessa daqui, não. Perde nada, não tem para onde, não. Bora lá. Essa primeira aqui vai para onde? Essa primeira. É isomeria de posição, isomeria funcional ou isomeria de cadeia? Posição funcional ou cadeia? Qual é? Alguém? Vou botar um aqui, pode ser? Vou botar aqui, ó. Vocês estão acanhados em me dizer, mas eu vou botar aqui, ó. Que eu acho que vocês disseram que é bem aí, né? Isomeria de cadeia. Essa daqui, ó. A2. A2 vai para onde? Botei a 1, já a 2 vai para onde? O que é que tá acontecendo com a 2? Ó, bem que é o carbono 1, lembra? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então aqui a dupla começou no carbono 1. Mas agora a dupla começa no carbono 2, tá vendo, ó? Então o que foi que aconteceu aqui? A posição, né, não? Olha aí, ó. Segue o livro, tá me dizendo aqui a posição. Então o 2 é aqui, ó. O 2 é lá em cima. Tomara que seja só 2-0, viu? Segue o líder, porque 3, 4, 5 é humilhação demais. Ah, Maria. Tá até com pena do pobre rei de São Paulo. Só faltou vocês bater no Corinthians. No Corinthians vocês não batem. Não sei o que é isso. Aí quer pegar o Palmeiras e o São Paulo quer bater. O Corinthians vocês não batem. Vocês aliviam pro Corinthians. Isso aqui é revoltante. Pena, né? Não tem que ter pena de mim, né? Do Corinthians, não. Então, aqui, nós temos os pares ideais, ó. Aqui é o ácido carboxílico. E aqui é o éster, tá? Ó. Esse é o éster. E aqui é o ácido carboxílico.
Tudo bem? Então, já ficou fácil esse também, né? Funcional, é de função. Então, 3 vem bem para cá. 3. E só nos restou aqui o tautômero. Olha aqui, gente, o tautômero. Veja só. Nós estamos saindo aqui de um enol. Ó, um hidroxila ligado a uma dupla é um enol, tá vendo? Ó? Esse daqui é o nosso amigo enol. Então, nós saímos de um enol, mesmo não tendo o equilíbrio, mesmo não tendo aqui aquele equilíbrio formado, mesmo não tendo equilíbrio formado, aí, galera. Esse moleque é prendado, né? Tá vendo aí? Eita, ser pai é padecer no paraíso. Tá lindo, meu filho. Então, até fiquei emocionado agora, você acredita? Enol e aqui aldeído, ó. Quando isso acontece, crianças, é tautomeria. Então, 4 aqui, ó. Vocês notam que mesmo não tendo lá a simbologiazinha do equilíbrio, tá? Mesmo não tendo aquela simbologia do equilíbrio, eu tô vendo que eu tô saindo de um enol e o outro par ali vai ser um aldeído e vice-versa. Então, observe só se as quantidades são iguais. Tudo bem? Para a gente poder ter aí e marcar a letra correta, que é a letra C, né? C de campeões. Tranquilo? Vamos prosseguir. Relacionando o tipo de isomeria com as estruturas apresentadas a seguir, depois assinale a alternativa que corresponde à sequência correta obtida. Aí nós temos aí a tautomeria, isomeria de posição, metameria, isomeria funcional. Então vejamos. Onde é que eu vou colocar a tautomeria aí? Onde é que eu coloco tautomeria? Tautomeria vai ficar bem aqui na primeira, ó. Veja só, por que é na primeira? Por que é na primeira? Deixa eu colocar de vermelho. Porque aqui, ó, aqui é um aldeído, tá vendo, ó? Aqui é um aldeído. E aqui, ó, é um enol. Tá vendo? Ó, eu tenho uma hidroxilazinha ligada a esse carbono. E esse carbono tem uma ligação dupla. Então, nós temos um enol. Ah, professor, não consegui ver assim. Mostre bem aí para mim. Mostro sim. Veja só esse enol lá que ele fez, ó. Tá assim, ó. CH2 vai estar a dupla bem aqui. Vai estar o carbono. Vai estar a hidroxila e vai estar o hidrogênio. Isso é o enol, tá? Esse outro não, o aldeído. E a quantidade vai bater, ó. São 2 carbonos, são 2, 3, 4 hidrogênios aqui também, ó. 2 carbonos, 3, 4 hidrogênios. Então, a gente coloca um aqui. Tautomeria. Ok? Essa de baixo aqui eu pergunto para vocês. Nessa daqui vocês não podem errar. Essa isomeria aqui, ó. Nós temos 2 heteroátomos. Eits. Nós temos 2 heteroátomos. Então, se nós temos heteroátomos, que isomeria é, gente? É a metameria. Não é de posição. Volto a repetir. Não é de posição. É metameria, porque corresponde aí a um heteroátomo. Tudo bem? Então, aqui é o 3. O 3 vem para cá. Aquele outro ali vai ser quem? Que função é essa daqui, crianças? É um éter, não é? Ó, porque eu não desenhei aqui, não foi desenhada aqui, obviamente, pelo Bernoulli, a outra ligação simples. Mas se você for observar, ela tá assim, ó. CH3, oxigênio, CH3. Então, aí nós temos um éter. A outra função aqui, crianças, é um álcool. Então, CH3. Aqui tá errado, tá? Ó. Aqui ele botou um númerozinho a mais. Aqui é um 2, tá? É para ser um 2 aqui. Né? CH2, OH. Mesmo que ele tivesse cometido esse erro de propósito, foge à regra do octeto, né? Porque não existiria carbono fazendo 5 ligações. Não tem, não existe.
tá? Então, ali é porque deve ter sido um erro gráfico mesmo. Então, aqui são funções diferentes, né? Ó, mesma quantidade, 2 carbonos, 6 hidrogênios, 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Então, nós temos aí a mesma forma molecular e, consequentemente, é funcional. É o 4 aqui. É o 4, é funcional. E só nos restou a de posição aqui, né? Vocês vão notar que a posição que sai aqui do carbono 1 para o carbono 2, né? Sai do 1 para o 2, então é posição. Então é 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Letra A de aprovados. Letra A de aprovados. Tudo bem, gente? Tá dando para entender o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo assimilar o que está sendo dito? Tá de boas? Posso prosseguir? Ok, muito obrigado pela recíproca, né, pela devolução, pelo feedback. Esse feedback eu aprendi ontem, tá? Isso que eu estou falando. Eu procuro aprender palavras novas, como desoxirribonucleico, ciclo de Krebs, essas palavras novas aí. Vamos lá, vamos prosseguir. As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores são. Tá aí essas crianças aí, né? Tá aí essas crianças e elas vão nos dar aí as informações primordiais. Nós temos o linalol, temos o eugenol, citronelal e o anetol. Dentre esses compostos são isômeros. Aí tem ali, né? Anetol e linalol são isômeros? Anetol e linalol são isômeros? Se a gente for ver, se a gente for contar, vamos fazer isso? Vamos contar? A não ser que vocês consigam ter uma visão mais ampliada e verificar aí por exclusão alguém. Mas quem não tem, precisa contar, precisa saber se as quantidades são as mesmas. Até porque, se vocês forem notar, anetol e linalol, eles têm aí funções que são controversas, né? Um é álcool e o outro é um éter. Então, o aluno pode querer marcar eles por isso, né? Pode querer levar em consideração as funções que são pares. Lembra que eu falei álcool e éter, ascarboxílico e éster? Enfim, pode querer arremeter isso daí, colocar o A e errar a questão. Não é por isso. Não é por isso. Primeiro, conte as quantidades. Veja as quantidades. Bora aqui, ó. Aqui é carbono, ó. Tudo de vermelho que eu vou colocar é carbono, tá? Aqui é carbono. Nesse carbono eu tenho um hidrogênio. Nesse outro eu tenho 2. É custoso? É, mas é melhor você ter certeza, tá? Nesse carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Então não preciso. Nesse carbono já tem 1. E nesse aqui eu tenho 2. Vou para o anetol. Anetol tem um carbono aqui. Tem um carbono aqui. Tem os 6 carbonos do aromático. E tenho esse carbono aqui. Vou colocar os hidrogênios para ficar mais fácil para a gente. Hidrogênio, hidrogênio. Aqui não dá para eu colocar, aqui sim. Aqui vai outro hidrogênio. Aqui vai hidrogênio. Hidrogênio. E agora a gente pode fazer a contagem. Por exemplo, no linalol, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui seria o C10. Os hidrogênios do linalol, 3, né, ó, com mais aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, daqui tem que contar, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? 18 hidrogênios aqui, nós temos um oxigênio. Temos que ver isso daqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Opa! Não são isômeros. Não são isômeros. Ah, professor, mas as funções não são isômeros. Mesmo que as funções sejam compatíveis com isomeria de função. Eles não são isômeros, porque as quantidades não são as mesmas. Então, o principal ponto é isso. Verificar se as quantidades são as mesmas, para daí depois você arremeter a uma isomeria. Tudo bem? Compreenderam? Então, letra A não pode ser. Letra B é o genol ou linalol. O linalol, nós já temos a quantidade. Vamos ver se é o genol também, porque aqui vocês estão vendo que eu tenho um éter, né? Ó, tem um éter. Já não é. Por que? Não precisa nem contar. Não precisa nem contar. Por quê, professor? Porque no linalol tem só um oxigênio. E no eugenol tem 2. Olha aqui, ó. Tem 2 oxigênios. Não precisa nem contar. Então já não é também a letra B. Já não é a letra B. Citronelal e eugenol. Citronelal e eugenol. É também no eugenol, citronelal e eugenol, pelo mesmo motivo. Olha, ei, aqui só tem um oxigênio. E aqui tem 2. Ó, citronelal e eugenol. Está fazendo um par com esses 2. Então, também não pode ser. Pelas quantidades. Estou usando só a questão das quantidades. Linalol e citronelal. Pode ser, pelo menos pela quantidade de oxigênios. É a mesma, né? Então, vamos lá, vamos contar. A estrutura até parecida, tá vendo? Ó? Então, aqui já está de cara que vai ser. A estrutura até se parece. Tem aqui um carbono. Deixa eu apagar bem que esse do oxigênio para não confundir. Vamos botar os hidrogênios aí, vamos lá? Aqui tem o hidrogênio. Aqui tem o 2. Aqui também tem o 2. Nesse daqui do centro é 1, 2, 3. Eu tenho um aqui, né? Tem um aqui. Nesse eu tenho 2. E nesse daqui eu não tenho, porque já está fazendo 4 ligações. Então, vamos contar. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 carbonos, não é isso? 10 carbonos. Hidrogênios, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha aí, pronto, bateu. Bateu. Tem as mesmas quantidades. Tem as mesmas quantidades. Eugenol e anetol também não pode ser. Então, letra D. Letra D é a nossa alternativa correta. Tudo bem? Compreenderam essa, né? Compreenderam? É uma questão da FUVEST. Uma questão que precisa ter paciência mesmo para fazer essa questão. Você não pode se afobar, né? Tem gente que, principalmente, muitos marcam letra A, ou querem fazer relevância de pares de isomeria funcional e se perdem, tá? Perdem questão por isso. Uma afobação. Sejam confiantes, não autoconfiantes. Vamos para a segunda. Considere a estrutura do etoxetano. Etoxetano é porque eu tenho 2 grupos aqui, né? Eu tenho carbono, 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 carbono. Transformando aqui para vocês. CH3, CH2. Eu tenho aqui o oxigênio. CH3, CH2. Pronto, tá aqui. Essa é a estrutura que vocês estão vendo na forma de bastão aí do lado. O que é que ele diz? Escreva a forma molecular desse composto. Então, a forma molecular é o quê? É C4, porque eu tenho 4 carbonos. Hidrogênios, ó, aqui eu tenho 10, né? 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Pronto, a forma molecular é essa. C4H10O. C4H10O. Cite a função orgânica a qual pertence o etoxetano. Não tem como errar, né? É um éter. É um heteroátomo, né? É um éter. Qual o tipo de isomeria plana existente entre o etoxetano e o butanol? Tá na cara, não tá? Etoxetano vocês já estão vendo ali. Vou desenhar bem aqui embaixo de novo. Só que agora condensadinho, não tem problema.
CH3, CH2, o Ozinho aqui, CH2, CH3, e o butanol, but 4, então, CH3, CH2, CH2, e nesse CH2, eu tenho a hidroxila. Vocês notaram que ele não colocou numeração, né? Veja como aqui ele já está utilizando a regra atualizada da IUPAC. Ele não colocou um aqui para dizer que essa hidroxila está no carbono 1. Tudo bem? Então, nesse caso, crianças, as quantidades são as mesmas. Aqui também eu tenho 4 carbonos, eu tenho 10 hidrogênios e eu tenho 1 oxigênio. Aqui também eu tenho. Então, eles são isômeros. E isômero que eles representam é o isômero de função, que no caso seria o funcional, tá? Isomeria funcional, isomeria de função. Tudo bem, jovens? Tudo bem? Vamos prosseguir, não é? Vamos prosseguir? Se vocês quiserem tirar o print, pode ficar à vontade. Agora não mais, né? Atualmente, parece que a química vem seduzindo as pessoas e tem observado um número cada vez maior de pessoas portando tatuagens que remetem ao conhecimento químico. As figuras a seguir mostram 2 tatuagens muito parecidas, como as correspondentes imagens tatuadas, mas bem definidas a seguir. Veja só. Tem gente que tatua alguns... Tem gente que gosta de café, tatua a da cafeína. Tem gente que gosta de chocolate, tatua lá a relacionada ao cacau, né? Tem gente que gosta de entorpecente e tatua ou a metafetamina ou a cocaína, mesmo sem saber, né? Mas vamos lá, isso não vem ao caso. São aí a questão da tatuagem, né? Então, veja que nós temos essas 2 imagens aí, tanto no couro das pessoas, quanto aqui na nossa questão. E vamos ao que pede para a gente, né? As imagens representam 2 fórmulas estruturais que correspondem a 2. Veja só, letra A. Compostos que são isômeros entre si. Bora ver. Aqui é carbono, ó. Carbono, 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 carbono e carbono, né, ó. Aqui também, ó. Se a gente for observar, do jeito que eu mostrei lá daquela presença dos cloros, né, nós teríamos aí uma isomeria relacionada a posições, né? Se você for... Não é nem posição. Se você for notar, isso daí é a mesma fórmula, gente. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui na primeira, o grupo nitro está para baixo. E na segunda, o grupo nitro está para cima. Isso interfere na estereoquímica do composto? De maneira alguma. De maneira alguma. A atração, que no caso aí seria a basicidade, não vai modificar porque eu tenho um grupo amino em cima e o grupo amino embaixo não modifica. Continua tendo a mesma relação aí de basicidade. Não tem aí nenhum empecilho, né, ou nenhum impedimento estérico pela questão da posição desses compostos. Na verdade, eles são isômeros, eles têm as mesmas quantidades. As funções também são as mesmas. Nós temos aqui fenol, né, ó, e nós temos amina em ambos. Nós temos as mesmas funções. Então, não posso nem arremeter aí a questão de não ser isômeros, porque são. Então, veja só, compostos são isômeros entre si? São isômeros. Tá? Então, se você quisesse marcar aqui, você marcaria tranquilo, a letra A. Só que se você for observar, a questão dá um gabarito como letra B. Então, é uma questão de ser analisada. Eu, professor de banca, eu anularia essa questão. Eu anularia. Porque, ó, modos de representar o mesmo composto é verdade. Eu não mudei o composto porque eles estão um para cima, outro para baixo. Não mudei. Não muda. Eu não mexi com a estereoquímica do composto. Não fiz essa mudança. Eles só estão com o nitrogênio para cima e para baixo, mas continua tendo a mesma função. Continua sendo as funções relacionadas.
Então não há mudança por isso. Eu não mexi com a estereoquímica dele, eu não mexi com o íntimo dessa matéria, tá ok? Então, no caso, nós teríamos dois gabaritos, o A e o B. Né? Boa parte dos alunos, eu acredito que tenha marcado A, né? Porque fez as contagens direitinho e as contagens não mudaram, então eles são isômeros. Só não define aqui que tipo de isomeria é. Se tivesse a isomeria, né? Se dissesse, por exemplo, que aí nós temos isomeria de função, aí o A já não era verdadeiro, né? Mas ele não me disse a isomeria, ele não me deu essa definição para eu poder fazer a classificação. Então, nesse caso, gente, nós temos dois gabaritos. O gabarito oficial do Bernoulli é o B. Se vocês observarem aí, deve ser o B, deve estar o B, né? Mas nós temos dois, ok? Nós temos dois gabaritos. Então, a questão dessa não pode estar relacionada a simulado. Eu, por exemplo, não posso colocar uma questão dessa para vocês, né? Porque dois gabaritos aí são passíveis, tá ok? Tudo bem? Crianças, como combinado, eu sou um rapaz de palavra, eu vou parar aqui. Eu fui direto, eu não parei, não dei descanso para vocês. E estou parando aqui. Olá, tia Elaine. Não estava vendo a tia Elaine aí. Crianças, eu agradeço por esse dia. Peço desculpa por qualquer falha. Tá? A aula está sendo gravada. Vou parar a gravação. Vou disponibilizar para vocês. E eu peço que vocês façam o resto das questões, as propostas, termine a de Enem. Na próxima aula a gente vai entrar na parte de isomeria óptica e a geométrica, e eu preciso que vocês já deem uma lidinha, já façam questões, já tragam as dúvidas para que a gente possa discutir na próxima aula. Tudo bem? Agradeço a vocês, desejo um bom dia e boas aulas para todos. Valeu, João. Um abraço. Até mais. Camille, Amanda. Oi, Simires. Simires? Não, foi sem querer. Tudo bem, tudo bem. Tchau, professor. Até mais, um abraço. Só parar aqui a gravação para não ficar muito longa.